Olá, bem-vindo ao curso completo de Programação VBA no Excel. No projeto que a gente fez, nós partimos do princípio que todo arquivo de pedido ia ter apenas uma aba chamada fatura de serviços e a gente ia coletar informações dessa única aba. Mas agora vamos imaginar um outro cenário, que o nosso arquivo poderia possuir mais de uma aba como a gente está vendo aqui. Então a gente tem a aba que a gente vai coletar e uma outra aba de testes aqui dentro do mesmo arquivo. Então o que a gente faria é selecionar, antes de mais nada, a aba correta assim que a gente abrir o arquivo que a gente está pesquisando. E aí nós vamos nos deparar com um arquivo, o pedido Z, como a gente pode ver aqui, que ele possui duas abas, porém a gente não vai conseguir setar, ou seja, selecionar a aba fatura de serviços, porque esse arquivo aqui fugiu do padrão e não possui essa nomenclatura, como a gente pode ver aqui, está escrito apenas fatura. Isso vai fazer com que o nosso programa cause um erro e seja interrompido. Então, se a gente rodar o nosso programa agora, vou colocar um breakpoint aqui logo no início do nosso looping, ele vai começar a rodar. O primeiro arquivo que ele vai pegar é esse aqui. Ele, como a gente sabe, está tudo certinho, então ele vai fazer o que precisa fazer. E aí, se a gente continuar executando, quando chegar naquele arquivo que a gente colocou para ele setar fatura de serviços e essa aba, como a gente pode ver aqui, não existe, ele causou esse erro aqui que a gente está vendo na tela, subscrito fora de intervalo, que quer dizer que ele não encontrou essa aba aqui chamada fatura de serviços. Bom, então o que a gente pode fazer com esse tipo de erro? Imaginando que a gente não quer que o nosso programa pare por conta de um arquivo só que está fora do padrão. A gente quer que ele execute os arquivos que estão dentro do padrão, ignorando esse arquivo que está fora. Então a gente começa a colocar o nosso tratador de erros para a gente lidar com essa situação imprevista. E como a gente pode ver aqui nesse slide, nós temos duas formas de trabalhar com o tratador de erros. A primeira seria então usar um erro resume next, ou seja, se der algum erro em determinada linha, vá para a próxima linha. Ou a segunda maneira é que a gente direciona o nosso programa para determinado ponto, se existir um erro naquela linha, que é o que a gente vai usar aqui, on error go to, tratar erro. Esse tratar erro aqui é um nome, como a gente faz com as variáveis, então você pode colocar o nome que você quiser aqui, os dois pontos fazem parte da instrução. Voltando aqui então para o nosso código, é exatamente nessa linha aqui que o erro acontece, então a gente vai colocar aqui on error go to, e aí o nome do nosso tratador de erro eu vou colocar aqui, como a gente viu no slide, tratar erro. E aí a gente tem que colocar esses dois pontos, como eu disse, faz parte da instrução. E o que isso quer dizer? Se acontecer algum erro nessa linha aqui, subsequente ao nosso tratador, ele vai ser direcionado para uma linha intitulada de tratar erro. Portanto, agora a gente vai colocar essa linha aqui para ele fugir desse bloco. Então, nós não queremos que ele selecione, porque ele não vai encontrar. Não queremos que ele alimenta, porque não encontrou. Porém, a gente vai querer que feche o arquivo, porque a gente abriu, ok? Então, a gente colocaria aqui o nosso título de bloco de tratar erro. Então, seria tratar erro, dois pontos. Apenas isso. Notem que ele foi aqui para o começo da linha, o próprio IDE faz isso, por conta de ser uma linha intitulada, como a gente acabou de ver. Porém, depois de fechado o nosso arquivo, e como a gente não alimentou, nós não queremos pular de linha. Portanto, por lógica, essa alimentação de linha aqui também tem que estar no bloco que a gente vai ignorar. Concluindo então, colocamos o nosso tratador de erro e daqui para baixo todo esse bloco será ignorado. O nosso código vai lá para o nosso tratar erro, ele fecha o arquivo e vai para o próximo arquivo dentro do nosso dir. Então, se a gente executar o nosso código agora com o nosso tratador de erros, o que vai acontecer? Vou colocar um breakpoint aqui, vou executar. O primeiro arquivo que ele abre é esse aqui, o arquivo de janeiro, então ele segue bonitinho. Chegou aqui nessa linha onde é causado o erro no outro arquivo, ele segue normalmente, passa para o próximo arquivo e agora ele está naquele arquivo que a gente tem um problema com ele, que é o arquivo Y. Então, se a gente notar o comportamento do nosso código agora, nessa linha, quando ele vai tentar selecionar a aba fatura de serviços, o nosso interpretador de erro vai pegar esse erro e jogar para o nosso tratador de erros. E o que a gente faz aqui para tratar o erro? A gente simplesmente fecha o arquivo e segue para o próximo. E o resultado do nosso arquivo final, como a gente pode ver aqui, ele possui
5 preenchimentos e não mais 6 como anteriormente, e aquele arquivo Y foi ignorado aqui dentro da execução. É isso, obrigado por ter assistido e até o próximo.